É um dos lugares mais famosos do mundo para o Instagram. Há fotos de pessoas apoiadas nela ou fingindo apoiá-la para que não caia. Existem até imagens dela parecendo uma intrincada colher de sorvete. Claro, estou falando da Torre de Pisa, um famoso monumento italiano. Sempre parece que já vai cair. Localizada na cidade italiana de Pisa, o que faz sentido, essa construção é mais conhecida por sua inclinação do que por sua história ou propósito. Em 1178, quando a construção da torre ainda estava em andamento, as pessoas perceberam que o prédio começava a se inclinar. Isso foi antes mesmo de chegarem ao terceiro andar. Primeiro, culparam o arquiteto, cuja perna esquerda era 5 centímetros mais curta do que a direita e tinha criado a inclinação. Mas não, isso fui eu que inventei. Logo descobriram que isso estava acontecendo por causa do terreno instável sob a torre. Ficou óbvio que começar a construção em cima do solo feito de argila, areia fina e conchas não era uma ideia promissora. Séculos se passaram. As pessoas logo entenderam que a torre de 55 metros de altura não estava apenas inclinada. Estava caindo em câmera lenta e a uma taxa alarmante de 2 milímetros por ano. Isso pode não parecer muito, mas multiplique por centenas de anos e, bem, você pode conferir nas fotos. Atualmente, a torre está inclinada a mais de 5 metros do seu eixo perpendicular. Não tombou porque seu centro de gravidade continua caindo dentro da base da estrutura. Além disso, a torre é constantemente monitorada pelas autoridades locais. Já que te deixei empolgado para sua próxima viagem à Itália, saiba que a Torre de Pisa não é a única construção torta do país. A cerca de 2 horas de Pisa, ao norte da cidade de Bolonha, não há uma, mas 2 construções inclinadas. Le Due Torri, que soa melhor do que as 2 torres. Cada uma dessas torres recebeu o nome das famílias que financiaram sua construção: a família Asinelli e a família Garisenda. A Torre Garisenda não está mais aberta para visitação por causa de sua inclinação. A Torre Asinelli, no entanto, ainda pode oferecer aos turistas uma vista maravilhosa da cidade. Quer dizer, se você conseguir subir os quase 500 degraus. Ela vem com uma advertência para estudantes, no entanto. Os italianos têm uma superstição local que diz que quem sobe a torre até o topo nunca poderá terminar seus estudos. Bem, isso é certamente um desincentivo. Os londrinos têm sua própria torre inclinada, mas provavelmente não é a que você pode estar pensando. Sim, se trata do famoso Big Ben, ou Elizabeth Tower. Aliás, esse é o nome oficial. Big Ben é apenas o sino. Felizmente, não está se inclinando para um lado tão rápido quanto outros edifícios mais impressionantemente tortuosos. Atualmente, está inclinando a uma taxa de 0,9 milímetro por ano. Essa inclinação está sendo causada principalmente por vários projetos de infraestrutura, como a ampliação do metrô de Londres ou a construção de estacionamentos próximos a esse prédio histórico. No entanto, os moradores locais não estão tão preocupados. Se os dados mais recentes estiverem corretos, a Elizabeth Tower levará cerca de 4.000 anos para alcançar uma inclinação como a da Torre de Pisa. Há um prédio de formato estranho na Polônia também. Chama-se Pequena Casa Torta. Você pode encontrá-la em Sopot, na Polônia. Sua construção foi concluída em 2004. Esse edifício parece ter saído de um conto de fadas. E não é à toa. Os arquitetos por trás desse projeto se inspiraram nos livros ilustrados por Jan Schanzer. Esse projeto tem muitos detalhes marcantes, como por exemplo, paredes empenadas, janelas com molduras de arenito e decorações em pedra. O edifício também possui janelas de vidro curvo e um telhado côncavo. Como uma atração turística popular na Polônia, a Casa Torta atualmente tem muitas lojas, escritórios e restaurantes. Não só na Europa existem prédios inclinados. A Millennium Tower, localizada na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, está inclinando, afundando e deslizando. Ou matricularam o prédio em aulas de dança, ou há algo errado com ele, você não acha? O maior problema com a Millennium Tower aparentemente tem a ver com as estacas de atrito de 18 a 27 metros de comprimento que a sustentam. Elas parecem ter sido empurradas para o solo arenoso superior, em vez do leito rochoso, que fica 60 metros mais abaixo. Como o edifício está localizado em um terreno que logo pode se tornar muito instável, a solução pode ser ancorar a construção no leito rochoso. O plano atual é acrescentar alguns pilares para ajudar a reduzir o peso da fundação do edifício. Surpreendentemente, em 2017, a vistoria realizada pelas autoridades locais confirmou que o edifício ainda estava dentro dos requisitos de segurança. No entanto, houve alguns danos na fundação e no sistema elétrico. Mas nem todas as estruturas inclinadas são desniveladas como resultado de um erro de engenharia.
A Torre Capital Gate, em Abu Dhabi, por exemplo, é um arranha-céu de 158 metros de altura que se inclina quase 18 graus para o oeste. Ela entrou para o livro dos recordes em 2010 como a torre feita pelo homem com a maior inclinação do mundo. O esforço de engenharia gasto nela é impressionante, para dizer o mínimo. O ângulo da torre é nivelado pelo primeiro núcleo pré-curvado do mundo. Essa é uma maneira elegante de dizer que cargas de concreto misturado com aço e 490 pilares que chegam a quase 30 metros no solo fazem parte da construção. Outro projeto arquitetônico moderno e inclinado é o da Torre de Montreal, parte do Estádio Olímpico da cidade, que atualmente é o edifício inclinado mais alto. Tem mais de 175 metros de altura. A Porta da Europa, em Madrid, consiste em duas torres gêmeas impressionantes, com 114 metros de altura e inclinadas em cerca de 15 graus. Uau! Estamos de volta à Europa, então vamos até a Cidade do Amor. Mas antes de visitar Paris, não deixe de conferir a La Maison Penchée de Montmartre, ou a Casa Afundando de Montmartre. Confie em mim, é um lugar que poucas pessoas conhecem e é um ótimo local para fotos espetaculares. É muito fácil de passar despercebida, pois essa construção não está verdadeiramente inclinada. Mas se você inclinar sua câmera corretamente, essa ilusão de ótica peculiar fará com que seus seguidores pensem que você acabou de visitar uma casa que foi meio que engolida pelo chão. Quando estiver em Montmartre, próximo a Sacré-Cœur, verá alguns degraus. Do lado direito, há uma casa laranja. E aqui está o truque. Como essa casa está localizada atrás de uma colina bastante íngreme, tudo o que você precisa fazer é girar sua câmera em cerca de 45 graus para obter o efeito desejado. Ou você pode seguir um caminho ainda mais fácil e editar a foto depois de tirá-la. As cidades no mundo que estão afundando neste exato momento, algumas delas a um ritmo alarmante. Provavelmente a mais preocupante é a cidade de Veneza. Mas se você perguntar a um veneziano se sua cidade está afundando, ele dirá: menos do que o mar está subindo. Bem, você me pegou, meu amigo. Sob a cidade, há um solo sedimentar que ainda está se compactando e se assentando. É por isso que o problema aqui parece ser duplo. Não só Veneza afundou cerca de 23 centímetros no século passado, mas o nível do mar também aumenta a cada ano que passa. Isso torna essa linda região mais propensa a inundações. Pior ainda, durante a estação mais fria, ocorre o fenômeno chamado água alta, ou cheia. É quando uma maré excepcionalmente alta chega junto com ventos fortes e tempestades. Em 1966, por exemplo, uma dessas tempestades elevou a água em Veneza para mais de 1,80 m acima do nível normal. Uma das cidades que afundam mais rapidamente no mundo é Jakarta, a capital da Indonésia, que também é um dos locais mais populosos do mundo. O processo vem acontecendo há décadas, e se os dados atuais estiverem corretos, mais de 95% do norte de Jakarta será inundado até 2050. A parte norte da cidade afundou chocantes 2,5 metros em 10 anos, e agora a taxa é de quase 25 centímetros por ano. Jakarta também está deslizando, em alguns locais há uma taxa de quase 15 centímetros por ano. O resto da cidade está afundando e escorregando também, mas pelo menos isso acontece a uma taxa mais moderada em comparação com outros locais do mundo. A principal razão para esse processo alarmante é o fato de que não há abastecimento de água suficiente para a enorme população da cidade, mais de 10 milhões de pessoas em 2020. Curiosamente, a cidade tem água fresca à sua disposição. Tem 300 dias de chuva por ano e 13 rios passam por ela. O problema está no fato de que essa água não pode ser armazenada, pois os pântanos de Jakarta foram transformados em uma selva de concreto. Por isso, as pessoas que vivem na cidade têm que fazer seus próprios poços para obter água fresca. A captação contínua de água do subsolo leva a muitos espaços subterrâneos vazios, chamados de subsidência. Isso deixa a cidade suspensa em um terreno quase oco e que aos poucos afundará.